O sol começava a se despedir no horizonte quando o velho trem de ferro cortava os campos como uma serpente de aço, ecoando um som grave que se misturava ao canto dos pássaros que voavam em direção ao pôr do sol. Dentro do vagão, passageiros de diferentes histórias e destinos seguiam silenciosos, mergulhados em seus pensamentos. Foi nesse cenário que dois olhares se cruzaram, intensos e inesperados. Ele, de semblante misterioso, carregava uma mala de couro surrada, marcas de quem já tinha visto o mundo de perto. Ela, com um livro nas mãos, deixava transparecer uma mistura de delicadeza e força, como alguém que buscava respostas além das páginas que lia. O encontro parecia casual, mas havia algo nos detalhes que fazia aquele instante ter um peso diferente, como se fosse o início de algo que não poderia mais ser interrompido. A conversa surgiu tímida, quase como um sussurro perdido no barulho das rodas girando nos trilhos. Ele perguntou sobre o livro que ela lia, ela respondeu com um sorriso discreto, e logo as palavras fluíram como se sempre estivessem à espera uma da outra. Histórias pessoais se entrelaçaram, segredos discretos foram compartilhados, e a química cresceu a cada instante. O mundo lá fora parecia se distanciar, deixando apenas o vagão como palco daquela conexão que desafiava o acaso. Mas, como toda paixão que nasce de forma arrebatadora, algo sombrio aguardava para pôr à prova esse laço recém-formado. O trem balançou de forma brusca, as luzes piscaram e, de repente, um estampido ecoou, seguido de gritos. O silêncio da viagem transformou-se em caos, e aquilo que parecia apenas mais uma jornada virou uma luta pela sobrevivência. Um grupo de homens encapuzados invadiu o trem, armados e dispostos a tudo. O barulho metálico das armas, os passos pesados pelos corredores e o desespero dos passageiros criaram uma atmosfera de terror sufocante. Ele instintivamente puxou a mão dela, arrastando-a para trás de um banco, protegendo-a com o próprio corpo. O coração dos dois batia acelerado, mas havia algo diferente ali. Em meio ao medo, nasceu uma coragem compartilhada. De repente, já não eram apenas dois estranhos que haviam se encontrado por acaso, eram aliados em uma guerra inesperada. Entre tiros que ricocheteavam pelas paredes e ordens gritando no ar, eles precisaram se unir, pensar rápido e agir como se sempre tivessem treinado para aquele momento. O primeiro desafio foi sair do vagão principal, onde a tensão aumentava a cada segundo. Ele improvisou uma distração derrubando uma mala pesada, enquanto ela aproveitou a chance para guiar outros passageiros até a porta lateral. O instinto de sobrevivência dela surpreendeu, revelando uma força que ia muito além da aparência frágil que transmitia. Juntos, eles abriram caminho, cada decisão sendo tomada em segundos que pareciam eternos. O trem, agora em alta velocidade, era um campo de batalha estreito e perigoso, onde cada corredor guardava uma ameaça. E foi no meio desse desespero que os dois começaram a entender que aquele encontro não era uma simples coincidência. Havia uma ligação que os unia, invisível até então, mas clara em cada gesto de confiança. A fuga os levou até o vagão de bagagens, onde encontraram armas improvisadas, lanternas e cordas que poderiam ser úteis. A respiração ofegante, os olhos atentos e os passos calculados transformaram o ambiente num cenário de filme, onde o menor erro poderia ser fatal. Ele contou rapidamente um segredo que guardava. Não era apenas um passageiro comum, mas alguém que já havia se envolvido em operações perigosas, caçado por inimigos ocultos. E, por um acaso ou destino, o ataque ao trem estava diretamente ligado ao passado dele. Ela, atônita, percebeu que, sem querer, havia entrado em um mundo que jamais imaginara, mas ao mesmo tempo descobria em si mesma uma coragem que nunca havia sentido. O perigo se intensificava, e agora eles precisavam lutar não apenas por sobrevivência, mas para impedir que uma ameaça ainda maior se concretizasse. Enquanto o trem atravessava túneis escuros e pontes sobre abismos profundos, a tensão aumentava. Cada curva trazia novos confrontos, cada porta aberta revelava um novo inimigo. Em meio à perseguição, os dois começaram a sentir que algo muito maior estava em jogo: documentos secretos escondidos entre as bagagens, armas ilegais sendo transportadas, e um plano que poderia afetar milhares de vidas.
Entre tiros e fugas, a paixão deles crescia como fogo em meio ao caos, uma chama impossível de ser apagada mesmo diante do perigo. O toque das mãos, os olhares rápidos e a confiança silenciosa criavam um elo que nenhum inimigo poderia quebrar. O clímax da luta aconteceu no último vagão, quando os invasores, percebendo que estavam sendo desafiados, decidiram detonar explosivos para parar o trem de uma vez por todas. Nesse instante, ela foi crucial. Utilizando seu raciocínio rápido, encontrou uma forma de desarmar parte do mecanismo, enquanto ele enfrentava os últimos inimigos em uma batalha corpo a corpo, brutal e intensa. O som dos punhos, os estalos metálicos e a tensão da contagem regressiva transformaram cada segundo em eternidade. Quando finalmente conseguiram neutralizar a ameaça, os dois caíram exaustos, respirando fundo, cercados pelo silêncio que sucedia à tempestade. Mas o destino ainda tinha mais a revelar. Ao investigar os documentos recuperados, descobriram que ambos, de formas diferentes, já estavam ligados antes mesmo daquele encontro. Ela, pesquisadora envolvida em investigações acadêmicas, havia seguido pistas que levavam a organizações criminosas. Ele, fugitivo de uma conspiração, carregava nas costas um passado marcado por traições. O ataque ao trem não foi por acaso, era um acerto de contas, e o encontro dos dois estava escrito muito antes daquela viagem começar. O que nasceu como olhares tímidos em um vagão comum se transformou em uma história marcada por tiros, fugas e revelações. Agora, sobreviventes de algo muito maior, eles entendiam que a paixão que surgira entre eles não era apenas resultado do acaso, mas de um destino entrelaçado pela luta e pela coragem. O trem, finalmente desacelerando, trouxe de volta a calma. Os passageiros, atordoados, reaprendiam a respirar. E no meio da multidão, os dois permaneceram juntos, olhando um para o outro com a certeza de que aquela era apenas a primeira página de uma história que jamais seria esquecida. E antes de encerrar essa história, fica um pedido especial para você que acompanhou até aqui. Se essa narrativa prendeu a sua atenção e fez seu coração acelerar como os personagens nessa jornada, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes, cheias de suspense, ação e romance, feitas especialmente para você. Então não esquece, inscreva-se, curta e ative o sininho, porque ainda temos muitas aventuras esperando por você.